Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast destinado a falar sobre empreendedorismo, gestão e negócios. Meu nome é Cleverson Moreno, sou empresário, consultor em Compliance LGPD e hoje vamos fazer um podcast um pouco diferente. Nós vamos entrevistar o meu parceiro e companheiro aqui de podcast sócio, Álvaro Belver, que é contabilista, né? E temos um tema interessante aí, né, Álvaro, para falar. Te apresenta aí e fala o que nós vamos conversar aqui hoje. Vamos lá, pessoal. Álvaro Belver, empresário da área do setor contábil. E antes de mais nada, cara, tinha esquecido. O seu like. Bem que por isso que fica com ele. Deixa o seu like. Boa, Álvaro. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você receba esse e outros conteúdos direto no conforto do celular. E hoje nós vamos falar, meu velho, sobre um tema que acabou de sair do forno, que é o Imposto de Renda Pessoa Física 2022. Para você que tem que prestar contas para o leão, está na hora, a hora chegou, né? E o pessoal fica apavorado quanto a isso. Nós vamos imagina. Desmistificar aqui. E aí vem logo no período, eu acho interessante não, né? É uma sacanagem, vamos falar a verdade, mas enfim, faz parte do Brasil que nós vivemos. Mas vem logo depois do final do ano, das festas, do carnaval, todo mundo gastou tudo. E aí depois vem ali ou prestar uma quantia e pagar um pouquinho mais, se for o caso. Né? Pagar um pouquinho. Mas hoje, imposto de renda pessoa física, nós tivemos que também o empresário, novidades. né? O empresário pega direto, óbvio, né? Então, né? Você que é empreendedor, né? Você sabe, também é o teu dia a dia, né, velho? Exato. Teu ano, todo ano você tem que prestar conta e desse ano não vai ser diferente, não fugiu. Exato. Mas o que tem de novidade aí pra gente? Tem muita coisa, velho. Acabou de sair do fone, eu trouxe até uma cola aqui para que a gente possa conversar sobre ela, né? Eu não vou fazer aquele contador chato que fica dando a lei tal, do regulamento tal. Não, nós vamos bate-pronto aqui. O conteúdo que a gente precisa saber. O conteúdo, né? Porque senão o cara do outro lado fica boiando, a lei tá. Não, vamos direto ao ponto, né? Então, qual é o ponto primeiro ali? Qual é o período. Né, de declaração? Nós tivemos aí 2 anos seguidos com períodos diferenciados por causa da pandemia. Né? E esse ano diz a Receita que não vai ter isso, ou seja, ela não vai postergar a entrega. Nos anos anteriores teve uma dilação de prazo. Isso, elas estenderam, no primeiro ano de pandemia, estendeu até, se eu não me engano, até agosto, por aí, e no segundo ano foi até maio, até a final de maio. Mas o prazo geralmente é do 1º de março a 30 de abril, sempre foi isso. Esse ano, né, além de não estender, a Receita comeu uma semana nossa, meu velho. Que beleza! Então vai começar dia 7, segunda-feira que vem, né? Nós estamos gravando agora. Eu fico pensando no apavoro que deve estar hoje lá, é dia 2. Lá no escritório do Álvaro, né? Porque assim, uma semana a menos para ele deve ser. Coisa. Porque o volume não diminui. Não, o prazo, sim. Na verdade, assim, março, o pessoal leva meio na flauta, né? Tem que fazer, tem que fazer. Mas tem mas tem uns que fazem, eu acho, os mais organizados. Geralmente o pessoal que tem restituição. Boa. Porque quanto daí fica na antes frente. tu faz, fica na frente. Sim. Mas quem não tem restituição, velho, vai postergando, né? Vai postergando. Então, em abril tem mais um mês. Só que esse ano ficou difícil, porque esse ano tem uma semana a menos, né? E isso faz muita diferença. Sim, eu imagino. Na última semana de abril é uma correria. Mas vamos lá, então, dia 7 de março até dia 29 de abril, tá? É o teu prazo para... Procura teu contador, já se organiza agora, né? Já corre atrás da informação, deixa tudo separado, para levar lá para o contador, porque senão vai dar dor de cabeça, né? Show. Tanto para ele quanto para ti. Me diz uma coisa, e agora, vamos passar para o próximo ponto aqui já? Vamos. E quem deve declarar, Álvaro? Eu tenho algumas dúvidas com relação a isso aí, mas fala para mim aí o básico. Quem que deve declarar o que está escrito ali? O básico, assim, não mudou em questão de faturamento. São 2 pilares sempre. Envolve faturamento e envolve bens, né? Então, envolve receita, dinheiro e bens, né? Patrimônio. Quanto à questão de receita, né? Aquilo que é tributável, que é o primeiro ponto ali da receita, isso não tem mudado, tá? Tem ficado ali nos 28.559. Eu costumo dizer assim, cara, tu faturou 25 mil no ano, declara, corre, porque muito comum, e eu recebo muito isso, né? A pessoa, eu fiquei nos 25 mil, não bati nem os 28, e aí não vou declarar. E aí ela esqueceu, cara, que isso acontece muito com o professor. Mas deixa eu te perguntar. Eu dei uma aula particular lá no Sebrae, no Senac, e os caras declararam para a Receita. E teus 25 foi para 30, e aí tu te ferrou. Mas me diz uma coisa, até esse teto aqui que tá falando de 28.559, não precisa declarar? Não precisa declarar.
Mas olha o risco. Eu achei que precisava mesmo. Entendi. Não, até esse valor não precisa. Não precisa. Tributável, né? Sim. Aquilo que é tributável, aquilo que pagou imposto, né? Aquilo que Entendi. pagou INSS, né? O pessoal, imposto não pago. Pagou INSS, é tributável, meu velho. Então cuida com esse valor, tá? Vocês não estranhem eu também ser muito leigo, porque é ele que faz o meu. Há 5 anos eu não sei absolutamente nada disso. Então, enfim, vamos lá. Mas aí, então, assim, ó, recebeu os 28.559 ali, 28.560, declara, velho, declara, tá? Recebeu um pouquinho menos, declara, tá? Isso aconteceu muito com a bolsa emergencial, o auxílio emergencial. Isso então, também, o auxílio emergencial paga tributo? o auxílio emergencial é tributável. Que loucura, então cara. paga imposto. Então, se você recebeu ali 25 mil, mas recebeu mais 7 de auxílio emergencial, soma-se, velho. E aí você está obrigado. Nossa, e um o cara detalhe, tributa, o benefício o cara tributa. Eu não sabia dessa também. E um detalhe, esse auxílio emergencial, isso aí está lá nas novidades, mas já vou antecipar. O auxílio emergencial, ele esse ano não é um fator que te obriga a declarar. Os anos passados, sim. Tá? Então, assim, ó, recebeu o auxílio emergencial, pronto, estava obrigado a declarar. Esse ano, não. Ele não é um fator que te obriga a declarar, mas ele é tributável. Então, somado à tua receita normal que você teve, se você chegou nos 28 mil, declara. Tá? Então, você tem que ter cuidado. Fica a dica. Outro fator, para quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis, acima de 40 mil, deve declarar. Álvaro, o que é rendimento isento e não tributável? Meu velho, aquele rendimento que você teve da caderneta de poupança, aquele rendimento que você teve do teu lucro da tua empresa. Então, você empresário, né, que retirou lucro da empresa e não tributou como prolabore, né, aquele rendimento tributável, e optou em retirar isso como lucro, que é isento e não tributável, o nome está dizendo isento e não tributável, criatura. Então, assim, ó, 40 mil... tem que declarar. Tirei 100 mil da empresa. Tem que declarar. 39.999 não precisa. Mas não, vai. Declara, porque, né? Não, sim, mas tem esse número de corte, então. Tem. Doação entra aqui também? Não, doação é tributável. A doação é assim, a doação é uma faca de dois gumes, tá? Porque ela atinge as duas pontas. Quem doa, né, e quem recebe. Quem recebe a doação é um rendimento isento e não tributável. Tem que entrar ali. Agora, quem doa é um rendimento que você não vai pagar imposto de renda sobre isso. Entendi. Sim, porque já tem um imposto... Mas você vai ter que pagar o imposto estadual. Tá? Por causa da morte. Então, esse tem que... IPTCD, como é que é? Doação, enfim. Tem que pagar, que é um imposto estadual. Tá? Sim, então, esse não tem como fugir. Show. Quem teve transação na Bolsa de Valores? Tá? Então, Álvaro, eu não ganhei nada na Bolsa, mas eu comprei ações lá da Petrobras, a Petrobras faliu, eu perdi dinheiro. Não interessa. Comprou ações, velho, tem que declarar. Tá? Então, é um fator que te obriga a declarar. No resto, você ganhou dinheiro, tem que declarar. Tá? Aquela pessoa que movimentou valores e teve que pagar imposto, também tem que declarar. Tá? Então, eu tive movimentação, vendi um carro ou vendi um imóvel e eu tive ganho de capital e eu paguei imposto de renda por isso, tem que declarar. Entendi. Eu não tive ganho de capital, não paguei imposto, beleza. Ou tive ganho de capital, mas ficou abaixo e não precisei pagar imposto, beleza. Não precisa declarar por causa disso. Tá? Talvez você se enquadre nos outros quesitos, mas por causa disso não. Quem teve receita de atividade rural acima de 142, aqui no Sul é muito comum, tá? Então 142.798,50. Eu adoro esses números quebradinhos, né? Por que não arredonda isso? Né? Então, para ti é melhor arredondar para baixo. Mas assim, tem que declarar, tá? Então você que teve lá a transação com cabeça de gado, vendeu equinos, né, bovinos, você que trabalhou com soja e tal, ultrapassou esse valor, né, tem que declarar. Álvaro, como é que a Receita sabe? Bom, esse pessoal do produtor rural, ele tem lá uma cartilha, ele tem lá um documento que ele tem que fornecer, né? Então, o governo sabe, não tem como escapar, tá? Então, tem que fazer essa declaração. Quem tem bens superiores, o somatório dos bens superiores a R$300 mil, tem que declarar também, tá? Então, aquelas pessoas que têm imóveis, eu tenho um terreno na praia, eu tenho mais uma casinha, eu tenho mais um apartamento, um carro, somado tudo isso, criatura, deu mais de 300 mil de patrimônio, tem que declarar, tá? E aquelas pessoas que saíram do Brasil... Isso achei interessante, hein? Que loucura isso. Ou vão retornar ao Brasil, tá? Então,
Álvaro, eu saí do Brasil já há algum tempo e vou fazer o meu domicílio fiscal fora. Vou comunicar à Receita Federal que eu estou morando fora. Estou morando em Londres, estou morando essa de fora. comunicação é feita pelo... Imposto de renda. Entendi. Tu comunica, na verdade, a Receita antes e oficializa isso no Imposto de renda. E quando você volta do país, você volta e dá entrada através do Imposto de renda. Então você diz, a Receita, retornei através do Imposto de renda. Então, basicamente é isso. Ou você vai ser obrigado a declarar por questão de receita, né, ou em rendimentos tributáveis, em rendimentos isentos e não tributáveis, ou você por questão de bens, né, patrimonial, comércio de algum bem, vendeu ou algum bem, né, e teve lucro, teve que pagar imposto. Então, basicamente é isso. São os 2 pilares. E, Álvaro, eu vi aqui que tu me passaste uma listinha aqui também que eu estou acompanhando, que tem várias novidades. Isso é novidade mesmo, que é primeiro ano que acontece isso? Ou pelo menos não vinha acontecendo? Não. E primeiro, assim, eu queria entender, na tua opinião, por que porque o negócio já é complexo. Sim. O pessoal já se embanana todo. Por que existe essas atualizações? E depois daí tu me fala um pouco dessas novidades que tem aí. Na verdade, assim, a Receita está cada vez mais cercando, né? Cada vez mais ela está aprimorando para que o cidadão, que ela obtenha todos os dados do cidadão, né? Então isso já é feito hoje, por exemplo, se você compra um carro, né? Quem é que te dedura? Vamos dizer, quem é o dedo duro? O Detran. O Detran diz para a Receita, o Cleverson agora trocou de carro, o carro dele é outro, né? Se você compra um imóvel, o cartório de registro de imóveis faz essa informação. Né? Se você recebe rendimentos, quem é que informa? As empresas. Na verdade, eles estão cruzando, pegando, estão se conversando entre os órgãos e cruzando os dados também. Isso vale para os 2 lados, né? Inclusive para os lados, digamos assim, positivos para um lado e negativo para o outro. Então, se você pega e paga aluguel, né? O aluguel eu posso deduzir do imposto de renda? Na verdade, não deduz, né? Mas através do DIMOB, as imobiliárias informam quem recebeu e quem pagou. Então, mas quem pagou não interessa. Interessa, meu velho, porque assim, se você não tem renda para pagar, como é que você paga um aluguel lá de 8, 9, 10 mil reais por mês? Fria. E você declara que não tem rendimento nenhum? Ou é frio, né? Alguma coisa tem errada aí. Sim. Então, entendi. se você... A informação que os médicos prestam também, né, no informe deles, vai informar para o médico é ruim, porque ele vai ter que informar, né? Olha, eu recebi do João, do Pedro, do Ciclano. E para quem declarou é a parte boa que você vai... A parte boa, entre aspas, né? Você vai declarar, olha, eu vou poder usar esse benefício na hora de abater o meu imposto de renda. Pode. Mas se você fez uma cirurgia muito cara e você declara que não tem rendimento... Estranho, né, velho? Como é que você pagou esse médico? Como é que você pagou a anestesista? E se você pegou empréstimo, o banco vai dizer que você pegou esse empréstimo. Então não adianta você querer, né? Os bancos informam, né? Então, assim, cada vez cerca mais... E a Jota não pode, né? A Jota não pode. A Jota só... Bom, vamos deixar assim. Deixa quieto. Vamos lá. Enfim, então mas cada vez está cercando mais, né? Entendi. E a Receita está tendo esse controle maior. E eu acho que é um teste também. Eles vão cercando aqui, ver o que funciona, o que não funciona, faz aprimorando. E aprimorando. Então, aqui mas conta pra nós aí. Lista, tu vai ter vários critérios que se tornaram obrigatórios agora, mas que já estavam em vigência antes. Mas antes era facultativo. Preenche quem quer. Agora é obrigatório. Né? Então, eles vão fazendo testes e vão apertando. Né? Eles não avisam, olha, o ano que vem isso aqui vai ser obrigatório. Não. Mas fica a dica, né? Pode ser que fique. Esse é o trabalho do contador, né, pessoal? Então, vamos exigir do nosso contador. Então, assim, o auxílio emergencial, né, que eu já falei, ele foi obrigatório o ano passado, esse ano não é mais. Tá? Então, esse ano, quem pegou o auxílio emergencial, o ano passado teve que devolver, né, para a Receita Federal. Como é que fez isso? O próprio sisteminha do imposto de renda providenciou isso. Ele gerou uma DARF que você pagava e devolvia aquele dinheiro que você pegou de forma indevida. Tá? Porque teve isso também. Né? Muita gente pegou esse dinheiro e não precisava, e aí na hora do imposto de renda cruzou as informações e teve que devolver. Esse ano não funciona mais assim, porque a lei, não existe previsão legal para isso. Tá? O ano passado existia uma previsão legal que a Receita Federal ficava incumbida de emitir um DARF e fazer o pagamento, e você fazer o pagamento dessa devolução. Esse ano a lei não previu isso e ficou a cargo do Ministério da Cidadania, tá? Então, o Ministério da Cidadania que vai dizer depois como é que você vai se entender para devolver esse dinheiro, mas não é mais com o leão, tá? A Receita Federal lavou as mãos com isso, tá? A restituição do pagamento das cotas poderá ser feito via
Pix, meu velho, ó, isso é uma novidade e uma novidade positiva, tá? Então, assim, a Receita Federal disponibilizou você pagar o imposto e você receber a restituição com Pix. E olha como é bom isso, porque muita gente declarava, Álvaro, declara o banco lá, sei lá, o Banrisul, para mim poder receber a minha restituição ou fazer os meus pagamentos. E aí fazia lá em 8 vezes, vamos supor que o cara tivesse que pagar. Parcela em 8 vezes esse valor. E daqui a 2 meses ele brigava com o Banrisul, ele trocava de banco, ele saiu da empresa, teve que fechar aquela conta no Banrisul e abrir uma conta no Santander, por exemplo. Ó, fazendo merchan de graça para vocês, né? Depois vão mandar conta lá para o Santander e para o Banrisul. E aí, corre lá, Álvaro, troca o banco, e às vezes não tinha como fazer, era uma novela, e até tu conseguir trocar o banco, tem como fazer, mas até tu conseguir trocar, entrava o pagamento, não tinha dinheiro, e ficava uma porcaria isso aí. O que aconteceu agora é Pix, velho. Tu leva a tua chave Pix, né? Ali, Só que assim, ó, a chave Pix tem um detalhe, né? Por questão de segurança, né, velho? Para provar que você é você mesmo, ele só aceita, a Receita Federal só aceita a chave Pix CPF. Então, mas eu tenho o telefone celular, eu tenho o e-mail. Não, esquece. Troca a tua chave Pix para CPF e aí não tem erro. Troquei de banco. É Pix, velho. Entendeu? E caía antes do Banrisul, agora vai cair no Santander porque é Pix, não tem problema, tá? Então, isso ficou bom, isso facilitou bastante. Isso é uma novidade positiva que a Receita criou, tá? Sim, então, tanto para pagar como para receber, com Pix você resolve, tá? Instantâneo. Dependente será colocado se ele mora ou não com você. E aí, ouvindo alguns especialistas na área, né, isso aí ficou meio que um pega-ratão, porque um dos critérios do cara ser teu dependente é que ele more com você. Claro que tem aquele caso, né, meu velho, que o dependente é meu filho, ele vai estudar fora. Ele não, obviamente que ele está estudando fora, ele não está morando comigo, mas ele continua sendo meu dependente. Ele não trabalha, eu que pago a faculdade, eu que pago a moradia dele, o aluguel, eu que mando dinheiro para ele poder comer. Então, assim, ele é meu dependente, mas são casos à parte, né? Você imagina uma criança menor de idade que não está na faculdade, que não está, sei lá, não precisa estudar fora, que teoricamente deveria estar morando com você, que você diz que é dependente, mas um dos critérios é que ele more com você e você declara que ele não mora com você. Já deu, no mínimo, sarna para se coçar. No mínimo, tu vai ter que dar explicação, né? Se a Receita quiser usar essa informação para te chamar. Sim. Né? Eu estava aqui olhando agora, fugindo um pouquinho do que está falando, mas eles estão pedindo também e-mail e celular. Isso ainda é facultativo. Tu pode não preencher. Então não preenche. Eu estou brincando, pode preencher, mas... Porque eu fiquei pensando, pessoal, daqui a pouco eles vão pegar o DDD, vão mandar um e-mail questionando, vão ligar, mandar uma mensagem para ver se está, não está, em qual lugar que está. Enfim, esses caras aí... Enfim. Se você vai preencher o celular ali, o DDD é obrigatório, vai ter que ter, tá? Sim. E o e-mail da criatura também, do filho, né? Mas assim, o que a Receita diz com isso, né? Qual é o objetivo da Receita Federal em pegar, saber se ele mora com você ou não? Para atualizar os dados daquele CPF, né? Entendi. Então, vou pegar o exemplo do meu filho, né? O Pablo. O Pablo teve, quando ele fez o CPF dele, ele morava em tal endereço. Hoje ele mora em outro endereço. Como é que a Receita Federal vai saber disso? Ou ele vai lá e vai se manifestar, diz, olha a Receita, mudei o endereço, ou através do imposto de renda dele, quando ele fizer, vai acontecer isso, ou neste caso, quando eu preencher aqui, que ele mora comigo. Automaticamente atualiza o endereço dele junto ao banco de dados da Receita Federal. Tá? Show de bola. Então, tem uma lógica. a lógica é boa, mas fique atento aí no que você vai informar, né? Declaração de bens e direitos será uma nova classificação. Isso teve vários problemas com isso, né? Ainda está tendo, mas eles estão aprimorando, eles estão ajustando. Segundo eles, toda essa mudança que eles fizeram no programa da Receita Federal é o que atrasou. Fora isso, a Receita Federal, os servidores saem de greve, né? Que eles sempre fazem greve na hora do imposto de renda da pessoa física. Não sei, eu acho que é uma coincidência, né, que acontece isso. Quanto mais precisa. E então atrasou, essa uma semana de atraso é por conta disso também, que tiveram que modificar o programa e tal. E nessa questão dos bens e direitos ali, eles tiraram muita coisa que não se usava mais, que caiu, tinha, por exemplo, assim, outros, né? E aí todo mundo que não achava aonde classificar seus bens, jogava em outros. Aí o outros ficava falando de fruta, né? Horrível. Então eles ajustaram muita coisinha, tem muita coisa nova, né, que não tinha antes, que tem que ter agora, tá? Então ali eles excluíram 9 coisas que não faziam mais sentido e criaram mais 13. Né? Então tá mais criterioso agora. Dentro dessas novidades, olha lá, falando daquilo que não era obrigatório e agora é obrigatório. Então, há algum tempo você tinha como facultativo preencher o Renavan. Né?
Esse ano não, meu velho. Esse ano, se você vem preenchendo, chutando, como a gente diz, o Renavan, né? Ou vem deixando em branco, esse ano, se você não souber o Renavan do seu carro certinho, você não consegue transmitir a declaração de imposto de renda. Então aí, pessoal, você que está em casa assistindo e tem que passar aquela informação para o contador... Facilita aí, Renavan é obrigatório, velho. Tira uma foto lá do documento do carro, documento de rodagem, e manda para o cara, senão ele não consegue fechar a tua declaração. Isso é importante, tá? E esse ano vai ser começado a exigir, para quem tem embarcações e aeronaves, também o código dessas embarcações e aeronaves. Não obrigatório, mas, assim como o Renavan, vai chegar um momento que vai ser obrigatório. Então, começa a se preparar quanto a isso, tá? Os dados bancários serão possíveis lançar os rendimentos. Isso aqui é uma coisa que ajudou muito. Isso sim tem que bater palmas lá para a Receita. Porque olha só, você contador que tinha que fazer o imposto de renda do seu cliente, o que acontecia quando você pegava uma caderneta de poupança dele? Ou uma aplicação, né? Caderneta de poupança, rendimentos isentos e não tributáveis. A aplicação é rendimento sujeito a tributação exclusiva na fonte. Você ia lá, nos bens e direitos, declarava, o cara tem uma poupança no Banco Santander, né? Gostei do Banco Santander, ó, vou ter que cobrar dobrado. E você botava nos rendimentos, na declaração de bens, o saldo que ele tinha no ano passado e o saldo que ele tinha no rendimento atual, né? Em 31 de dezembro. E essa diferença você tinha que declarar e depois você tinha que sair dali, fechar aquela aba, ir lá nos rendimentos isentos e botar quanto é que ele ganhou de poupança de rendimento naquele ano. Esse ano vai estar tudo ali, cara. Burocracia. Então, esse ano você vai botar ali que ele tem uma conta no Banco X, que ele tinha um saldo no ano passado de tanto, no ano retrasado de tanto, e que o rendimento dele naquele ano foi X. Resolveu tudo. Ele transporta aquele valor lá para os rendimentos isentos e não tributáveis, ou, se for uma aplicação, rendimento sujeito a tributação exclusiva na fonte. Então, acabou de você ter que sair de um lugar e preencher, que era uma mão fazer isso aí. Sim. Né? Imagina, uma mão, Álvaro, faz 1, 2 declarações, tranquilo. Faz 600, velho, é uma mão. E tem cara que tem assim, ó, ele gosta, né, de fazer o contador sofrer. Ele tem conta em tudo que é banco que tu puder imaginar, né? Verdade, ele tem poupança em 10 bancos, né? É crédito, crédito. Cada um. É crédito. Outro caso ali que se tornou obrigatório agora é o registro SEI, que agora mudou, agora é CNO, tá? Mudaram o nome. O que é o registro SEI, Álvaro? O registro SEI, cara, quando tu está fazendo aquela tua obra, aquela tua construção, você tem uma matrícula, né? Que agora é CNO, que é o antigo SEI, tá? Então, que é o que vai possibilitar você depois pagar o INSS dessa obra e regularizar essa obra, tá? Antigamente o pessoal botava, estou fazendo uma obra, e deixava o registro SEI, o registro CNO agora em branco, tá? Agora não pode mais. Agora tem que ter. Álvaro, não tem registro SEI, então tu não tem obra. Começa por aí, tá? Então, para ter obra, tu tem que ter registro SEI. E isso vai dar um problema, porque tem muita gente que fazia aquelas regularizações dos imóveis, né? Então, eu comprei um imóvel há 20 anos atrás e esse imóvel valia, na época que eu comprei, sei lá, 20 mil reais. Mas hoje ele vale 200, velho. Porque melhorou, botaram um Zafra do meu lado, duplicaram a avenida, a zona aqui melhorou e valorizou. E o meu imóvel vale 200 mil. Como é que eu justifico isso para a Receita Federal? Eu não posso simplesmente botar que aumentou porque valorizou o imóvel. Não. Só através de melhorias. Quando você faz melhorias, né? Quando você faz benfeitorias, não existe benfeitorias se não existe uma obra regularizada. Se não existe SEI, se não existe CNO, né? Então, cuidado quanto a isso, tá? Eu acho que muitos casos tem desse da pessoa não declarar anualmente a valorização do seu imóvel, muitos. E faz como daí, Álvaro? Fazia só dessa forma. Não, mas o que acontece? Toma multa? O que acontece se você declarar? Era 20, agora 200 e... Bom, enfim... Eu não declarei. Na verdade, eu vou te dizer o que eu não deveria estar dizendo. Vamos lá. Assim, se passar 5 anos e a Receita Federal não descobrir, tranquilo. Se passar 5 anos e nesses períodos de 5 anos a Receita Federal descobrir, te chamar para explicar, você tem que ter toda essa historinha contada bonitinha. Você tem que ter um livro caixa justificando que realmente você valorizou aquele imóvel porque você fez uma obra, porque você construiu um anexo nessa obra. Não, mas eu estou falando assim, o que acontece se não tiver? Não tem como fazer. Não tem. Só existe uma maneira de você aumentar o bem, e é através de uma obra. Se você não tem obra, não tem como fazer. Mas aí fica o resto da vida naquele 20 mil. E aí, quando você vender por 200, você teve um lucro imobiliário de 180 mil e vai pagar 15% de imposto de renda sobre isso. Deus que me livre. Entendi. A questão eu queria saber assim, qual que é o não benefício, ou o fato de você ter que pagar mais imposto depois. Perfeito. Entendi. Então, tem que estar sempre cuidando dessa questão do teu bem, tá?
Aplicações digitais, né, as criptomoedas, isso é importante, né? Mas isso já começou há um ano atrás. O ano passado se tornou obrigatório você ter esse cuidado com os criptoativos, que eles chamam. E esse ano, mais do que nunca, a Receita vai apertar mais isso. Tá? Então, cuidado aquela pessoa que compra criptomoeda e vende criptomoeda e não paga imposto sobre isso. Tá? Qualquer venda de cripto, ou você teve prejuízo, né? Ou você tem que declarar. E não tem outro meio, ela é considerada como se fosse uma ação. Tá? Então, você comprou e vendeu, você apura lucro pela questão da média da ação, da criptomoeda. Né? Eu comprei criptomoeda em janeiro, fevereiro e março. Em janeiro era um valor, em março era outro, em fevereiro era outro. Você vai somar, vai fazer a média ponderada que eles chamam, e você vai ter a média do custo da sua criptomoeda. Quando você vender, você diminui da média, se deu lucro, paga imposto, não tem escapatória, tá? Claro, considerando aquele mínimo que você tem, né? Acima disso, tributa e paga imposto. Operações no mercado variável, né? Obriga a declarar, isso nós já falamos lá em cima, né? Então está obrigado a declarar. Rendimentos recebidos acumuladamente, isso é uma outra coisa também. Então, você, Cleverson, vai saber o que eu estou falando, né? Aquele cara que moveu uma ação, né, trabalhista e tudo mais, recebeu lá, depois de 5 anos brigando com a empresa, recebeu aquele rendimento na justiça, né? Esse rendimento entra aqui, nos rendimentos recebidos acumuladamente, né? Só que existem critérios para fazer isso, tá? Um dos critérios é que, por exemplo, os juros que você teve no decorrer daquela ação, isso aqui nós estamos discutindo há 5 anos, há 10 anos, tem um juro aqui embutido nesse valor. O juro é um rendimento isento e não tributável, ele não entra para tributação. E isso não estava claro, o contador mais experiente sabe o que eu estou falando, mas muita gente que fazia, né, e não sabia e não tinha conhecimento da legislação, e muito contador que não tem esse conhecimento, declarava o juro ali, fazia o cara pagar imposto sobre isso. Tá? É mais fácil, né? Pega o valor cheio e bota ali. Esse ano não, esse ano a Receita Federal criou um campo ali para você botar os juros que teve naquela ação, porque esse juro já vai sair da conta. Que beleza. Já é um rendimento isento e não tributável, tá? Qual que é o documento? Aí tu tem que pegar a sentença ali para ver para você guardar, porque se os caras fiscalizarem, tu tem que provar que o juros foi aquele. Né? E vou te dizer uma coisa, aqui o pessoal que tem esse tipo de ação, tá? Normalmente é malha fina, tá? Por quê? Porque a justiça não se comunica com a Receita Federal. Claro. Então você é o alto dedo duro, você que se diz, olha pessoal, eu recebi um rendimento lá da justiça. Não brinquem de fazer declaração. Faz certinho, porque você vai ser chamado. 90% de chance de cair na malha fina e ter que dar explicação de onde é que veio aqueles valores, tá? Show. Rendimentos... Restituição terá 5 lotes. A restituição ali, ela terá 5 lotes, né? Então isso já é padrão. Isso é importante, né? Você recebe, começa a receber ali em maio e vai até setembro recebendo, tá? Mas quem é que recebe primeiro? Né? Então, dentro do Estatuto do Idoso ali, os idosos são aqueles que recebem primeiro, mas dentro do Estatuto dos Idosos, aqueles que têm acima de 80 anos são os privilegiados. Então, imagine que... Isso independe do mês que ele declarou, Álvaro? Do mês que ele declarou, depende. Ele pode ter declarado lá no final, lá em abril. E já vai receber, ele vai receber, se ele tiver 80 anos, ele vai estar dentro do Estatuto do Idoso. Dentro desse benefício ainda, dentro do Estatuto do Idoso, ele vai receber no primeiro lote. Tá? Professores também, né? E aí depois vem os que têm abaixo de 80 anos, né? Depois nós temos ali aqueles por moléstia graves, né? Deficientes visuais, deficientes físicos de qualquer jeito, né? Professores, desde que a renda desse professor provenha, pelo menos a maior parte da renda da educação, né? Do trabalho tipo, dele como professor. Mais de 50%. Assim. Ele é professor, mas ele não dá aula. E ele é dono de uma empresa lá qualquer, do ramo, sei lá, não tem uma padaria, né? Não vai, eu tenho título de professor, não. Entendi, né? Entendi. Não, mas eu dou aula e mais de 51% da minha receita vem da aula que eu dou. Aí ele entra, legal. Tá? Depois aqueles que têm... Depois é por ordem, aí sim, por ordem de... Entrega, né? E aí vale um detalhe, ó. O cara entregou no dia 7 de abril, ali, dia 7 de março ele foi o primeiro a entregar. Aí lá no dia 29 de abril, no final, ele lembrou que ele fez uma bobagem, ele foi lá e retificou. Foi pro final da fila, meu velho. Tá? Se tu não tá naqueles critérios de idade, foi pro final da fila. Se tá na vala comum, então tu vai ser o último a receber, tá? Faz certinho. Simples assim. Se faz, quando na hora de entregar, revisa 10 vezes para não ter que retificar depois, tá? Depois nós temos ali as declarações pré-preenchidas, tá? Antes a gente só podia fazer com certificação digital.
esse ano você vai poder usar o GovBR, tá? Então, aqueles dois tipos, tanto o prata como o ouro. O prata, o que é o prata? O prata é quando você tem uma empresa lá que certifica para você. Geralmente um banco é o que faz isso, né? E o ouro, Álvaro? O ouro é quando você tem a biometria, né? Então, cada vez que você entra lá, você põe o dedão lá e você diz, ó, eu sou eu mesmo, né? Então, ele automaticamente valida você todas as vezes que você entra. Esse é o ouro, tá? Profissionais liberais que usam o programa para receber, para entregar ali o carnê-leão e tudo mais, né? Então você é um médico e você usa no programa da Receita Federal lá. Eu nem imagino alguém fazendo isso, cara. Mas tem bastante. É. Então você automaticamente vai poder buscar essas informações que vão estar pré-preenchidas para poder fazer a sua declaração. Ao mesmo tempo que você que foi consultar naquele médico e ele declarou que você fez aquela consulta e pagou ele, vai estar preenchido lá nos teus pagamentos efetuados para a classe médica, aquele pagamento que você fez para o médico, tá? Então, importante, um detalhe aqui, ó. Tem chance de dar erro? Tem muita chance de dar erro. Se o médico cometeu um erro e preencheu errado aquele valor que você pagou para ele, você vai importar e vai fechar os olhos, vai importar coisa errada. Então, não é porque você está importando da Receita Federal que está 100% certo, tá? Está importando da Receita, vai lá e pega a tua nota fiscal daquele médico e confere. Aquele recibo que o médico me deu, o valor fecha. Beleza. Não fecha, está maior ou está menor, põe o que está no recibo, meu velho. Porque o recibo não tem erro, tá? A Receita Federal costuma chamar quando existe um valor, uma discrepância muito grande entre valores, tá? O médico declarou lá, tem uma diferença de centavos ou de R$10 ou para mais ou para menos. Passa batido, entendeu? Sim, nós estamos falando de R$1.000, R$2.000 de diferença. Olha, grande chance de cair na malha fina. Então, procura não errar quanto a isso, tá? Carnê-leão para os dependentes também. E aí, uma dependente fazer carnê-leão, vai. Quando ele recebe, por exemplo, pensão. É muito comum, tá? Então, o pai fazer o carnê-leão para o filho que recebe a pensão. Quando você puxa ele como dependente, né, e você declara que ele é ser dependente, todos os dados do carnê-leão daquele dependente vão puxar automático também. Mais uma vez, revisa para ver se aquilo está correto, tá? Porque lembra, a Receita Federal só pegou e validou aquilo ali e passou para o banco de dados. Não é ela que fez, foi alguém que fez e botou aqueles dados ali. Pode ter erro ali, tá? E a malha fina, mais uma vez, lembrando, ela está cada vez mais rigorosa, cada vez apertando mais o cerco. Cada vez mais fina. Cada vez mais fina. Não está passando nada. Então, assim, ó, fica atento, fica esperto, procura um bom profissional que possa te atender, que possa saber trabalhar esses dados para você, né? Para que você não tenha problema depois de ter que dar explicação para o seu leão. E eu ia até falar, Álvaro, né? Para quem não quer rasgar essa folhinha aqui e te contratar para fazer tudo isso, assim como eu. Vamos lá. Como é que faz para te achar, velho? Procura a Belver Contabilidade, nós estamos ali na Cavalhada, 3581, telefone 3026-7980. Nós vamos ter prazer em atendê-los, tá? Mas assim, ó, não deixa para a última hora, meu velho, pelo amor de Deus. Na última me ajuda hora, também, né? Me ajuda a te ajudar, porque na última hora eu não consigo atender mesmo. E aí eu vou dizer não, e eu detesto dizer não, velho. Mas chega um momento que tu não consegue dar conta. Não, então, muito volume. E o Álvaro, não te pessoal, comprometer, né? E o Álvaro tem uma estrutura, só que o volume é muito grande, né? Então não adianta. Tem mais alguma dica aí, Álvaro? São mais de 10 cabeças lá fazendo imposto de renda, mas assim, tudo passa por mim. Então assim, não adianta ter 10 pessoas fazendo se eu reviso cada um dos impostos de renda. Não dá conta, né? Não deve dormir nesses dias. Mas era isso, meu velho. Assim, dicas, o que eu vou dizer? Fique atento, não deixe para a última hora, revise todos os dados, revise o que o seu contador faz para você, independente se seja o Álvaro, seja quem for, revise, né? Porque muitas vezes assim, um volume de informação muito grande, né? A gente é humano, a gente pode errar, pode falhar em algum momento. Revisa aquilo que está sendo colocado. Não dá amém para o contador e fecha os olhos. O contador fez, está certo. Não, revisa. Depois é uma chatice ter que prestar contas para a Receita por um erro que poderia ser sanado depois, né? Show de bola. Bom, Álvaro, te agradeço aí por todas as informações que passaste para mim. Pessoal, procurem o Álvaro ali, o cara é top mesmo há muitos anos, já mais de 20, né, Álvaro? Deixa assim. Deixa assim. Deixa quieto. Mas, pessoal, muito obrigado aí para quem participou, quem escutou até agora. Não esqueça, dá o seu joinha, inscreva-se no canal, toca o sininho, aquele que toca, né? E até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.